Abra sua Bíblia comigo, em Salmos, capítulo 32, nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, Salmo, capítulo de número 32, nós vamos ler todo o capítulo, ele é pequeno, Salmo 32, a palavra de Deus tem aqui nesse texto uma instrução para mim e para você, Salmo 32, nessa noite eu quero pensar um pouco com vocês sobre o perdão de Deus. Salmo 32, ele fala sobre essa realidade maravilhosa que chega até ao meu e o seu coração. Mas para que você e eu possamos desfrutar do perdão de Deus, nós precisamos cumprir algumas etapas que o próprio Senhor esclarece na sua palavra. Então veja aquilo que as Escrituras Sagradas falam para mim e para você. Salmo 32. Aqui diz assim as Escrituras Sagradas: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Nós vamos orar ainda, queridos, feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor tem dado a cada um de nós que estamos aqui nessa noite a oportunidade, o privilégio de podermos estar diante da Tua palavra para a escutar, para aprender dela, para termos, ó Deus, a oportunidade de revermos tantas coisas na nossa vida. E nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa falar de maneira muito especial ao meu coração, ao nosso coração, ao coração de cada pessoa que está aqui, de maneira, ó Deus, que nós possamos ser quebrantados, de maneira que possamos experimentar, ó Deus, um despertamento no nosso coração, de maneira que possamos voltar toda a nossa atenção, todo o nosso ser para o Senhor. Nós oramos repreendendo toda ação do diabo contra a nossa vida também nesse momento. Repreendemos esses espíritos que querem resistir à Tua palavra, a ministração dela. Nós nos opomos a essas forças do mal em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, de resistência, nós estamos ordenando no nome de Jesus que saiam de sobre os céus da nossa cabeça, de maneira que nós possamos nesta noite, Pai, compreender, aceitar, guardar e permitir que essa palavra produza frutos de transformação em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, quando nós lemos a palavra de Deus, especialmente o livro de Salmos, nós precisamos entender em que contexto
esse texto da palavra de Deus foi escrito? O que é que estava acontecendo quando o salmista resolveu escrever esse texto da palavra de Deus? Porque cada um dos salmos, eles foram escritos por Davi ou por outros salmistas diante de uma situação muito específica. O Salmo 32, ele foi escrito diante de um momento dificílimo da vida do rei Davi. Este salmo foi escrito para registrar a sua experiência de sofrimento, porque ele estava escondendo um pecado de Deus e tentando escondê-lo também dos homens. Quando Davi escreve este salmo, ele tem em vista uma realidade que atingiu o seu coração, que foi o adultério que ele cometeu com Betseba. Então, quando Davi comete esse adultério com Betseba, e ele esconde esse pecado, e ele faz isso de uma maneira bem dissimulada, Davi adultera, Davi assassina o marido de Betseba, Davi finge depois que nada disso tinha acontecido, ainda descaradamente ele se casa com a viúva, demonstrando de repente para a sociedade de Israel que ele era um homem muito piedoso, um homem que acolhia inclusive quem era desamparado. A Bíblia diz que Davi tentou manter as aparências, escondeu o seu pecado, e ele fez isso por quase um ano. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês. Ele adultera, manda matar o marido da mulher, casa com a mulher e ainda procura esconder o pecado, de maneira que ele esconde essa situação por quase um ano, mesmo ele sendo açoitado pela culpa, mesmo ele sendo esmagado sob a mão de Deus, ele não destrancou, diz a palavra de Cristo, ele não destravou as câmaras de horror do seu coração para confessar o seu pecado, para abandonar a sua transgressão. Ele resiste à confissão, ele resiste ao arrependimento. E foi nessa realidade que Davi escreve o Salmo 32. Depois que ele acerta as coisas com Deus, depois que ele passa por uma experiência de quebrantamento, de confronto e de arrependimento, ele escreve esse salmo. Agora veja, quais foram as consequências que Davi diz que ele experimentou na vida por não ter confessado o seu pecado. Ele registra aqui a sua experiência, dizendo que quando ele pecou, adulterou, matou e casou com a viúva, e depois de fazer de conta que nada tinha acontecido, escondeu o seu pecado por quase um ano, ele começa a descrever o que aconteceu com a sua vida por ter não tomado a decisão de confessar e abandonar o seu pecado. Ele descreve uma realidade que atinge o coração de muita gente, inclusive de muitos que estão aqui. Veja o que ele diz. Em primeiro lugar, Davi diz que ele experimentou um efeito devastador no seu corpo físico. O verso de número 3, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Veja bem, Davi nos diz que enquanto ele ficava em silêncio, fazendo de conta que nada tinha acontecido, ele diz que a sua saúde foi degenerando, ele começou a sentir uma artrose, ele começou a sentir um reumatismo que não passava de jeito nenhum. Ele chamou esse negócio que ele começou a sentir na sua saúde de envelhecimento dos seus ossos. Ele descreve que ele começou a sentir dores todos os dias e o dia todo, sem parar. O pecado, querido, você e eu precisamos entender isso. O pecado, ele é como um chicote que atormenta a pessoa e a leva a adoecer de maneira física, emocional e espiritualmente. Davi sentiu os seus ossos envelhecendo, ele sentiu que a sua estrutura mais sólida, as colunas do seu corpo estavam agora desmoronando, porque o pecado, a Bíblia diz, é uma doença devastadora. O pecado é
como fogo nos ossos, ele consome a pessoa por dentro, destrói a pessoa por dentro. Davi, para descrever a sua situação, quando ele pecou e ele não confessa, não se arrepende, ele diz que os seus ossos começaram a doer dia e noite, não havia remédio que fizesse aquilo passar. Por causa do pecado que não foi confessado, abandonado, a sua saúde estava indo para o ralo. Em segundo lugar, a outra consequência que Davi experimentou por não ter confessado o seu pecado foi que a mão do Senhor, ele diz aqui, pesava sobre ele o tempo todo. Escute isso. O verso 4 ele diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Preste atenção, querido. Davi nos diz que enquanto ele tentou esconder o seu pecado, a mão do Senhor pesou sobre ele dia e noite. Escute o que eu vou te dizer. A mão de Deus, ela pode ser a nossa maior fonte de consolo, mas a mão de Deus também pode ser a fonte da disciplina mais severa sobre a minha e a sua vida. Deus pode nos amparar nos seus braços, como também Ele pode, diz as Escrituras Sagradas, pesar sobre a minha e a sua vida a sua mão. Deus não permite que você e que ninguém tenha conforto no pecado, porque Ele te ama, porque Ele não abre mão da sua vida. O pecado é maligno, porque ele promete a você e a qualquer pessoa, ele promete prazer, mas ele paga com desgosto. O pecado, ele até oferece liberdade, mas quando a pessoa entra nesse caminho, ela é escravizada, ela se torna infeliz. O pecado, ele fala de vida, de curtição, mas ele te mata no meio do caminho. Lá em Romanos 6:23, as Escrituras Sagradas dizem o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. A gente conversa com as pessoas hoje, e elas gostam de falar sobre as baladas, as aventuras, o momento bacana que elas estão curtindo, a vida que ela está desfrutando. E elas acham que desfrutar a vida é entrar nesse mundão e curtir tudo, mas tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Só que essas coisas que ela curte, a Bíblia chama de pecado, de transgressão, de iniquidade. E a Bíblia diz que ainda que isso pareça num primeiro momento ser muito legal, muito bacana, o preço disso, o custo disso, o pagamento disso será a morte. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. O pecado embrutece o homem, o pecado tira o entendimento da mulher, o pecado torna a pessoa teimosa. O verso 9, Davi descreve o que acontece no seu coração quando ele peca, não se arrepende e nem confessa o seu pecado. E olha o que ele diz no verso 9: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Davi está dizendo que por causa do pecado, o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, eles passam, por causa do pecado, a agir como um animal irracional, comportando-se como um cavalo ou como uma mula que precisa de freio para governá-los, para dirigi-los. Davi nos diz que enquanto ele não confessou o seu pecado, a mão do Senhor pesava sobre ele dia e noite, e ele se tornou embrutecido como um cavalo e uma mula. Nós precisamos entender, querido, que o pecado oculto, não confessado, ele jamais pode coexistir com um negócio chamado de paz interior. A razão pela qual muitas pessoas não têm paz na vida, a razão pela qual muitas pessoas não têm equilíbrio emocional na sua vida,
é porque elas pecam, transgridem e não se arrependem, não confessam, não abandonam uma transgressão, e elas, como uma mula teimosa, como um cavalo embrutecido, permanecem nesse caminho da transgressão, e quem permanece no caminho da transgressão não vai encontrar a paz interior. Você quer paz interior? Você quer ter alívio para o seu coração? Então, arrependa-se, confesse e abandone os seus pecados hoje mesmo em nome de Jesus, e você terá o perdão de Deus, você terá paz interior, você terá paz consigo mesmo, voltará para a sua casa nessa noite sem depressão, voltará para a sua casa nessa noite sem angústia, você vai voltar para a sua casa com o seu coração aliviado, livre e solto em nome de Jesus. Davi diz que quando ele pecou, não se arrependeu e nem confessou o seu pecado. Além do seu corpo experimentar dores terríveis, ele se sentia achatado pela mão de Deus. E quando Deus permite que a sua mão venha sobre nós e nos incomode, e tire o nosso conforto, não é porque Deus é mau e punitivo, é porque Ele te ama, Ele não quer desistir de você, Ele quer que você experimente um quebrantamento, que você passe por uma transformação, que você passe pelo arrependimento, que você experimente a confissão, para que você seja curado e liberto pela sua graça. Em terceiro lugar, outra consequência que Davi diz que ele experimentou, por não ter confessado o seu pecado, foi que ele perdeu, escute isso, ele perdeu o ânimo, ele perdeu o contentamento. Irmãos, eu não conheço nada mais atual do que isso. O que você tem encontrado de gente, de ser humano, de pessoa, que perde o ânimo, que perde o contentamento, não é brincadeira. Veja o que Davi diz no verso 4, no final ele diz assim: e o meu vigor, a minha força, minha alegria, meu contentamento, se tornou em sequidão de estio. Aqui Davi diz que o seu ânimo sumiu, desapareceu, ele diz que o seu vigor acabou. O pecado, querido, ele abate o espírito, o pecado entristece o coração, o pecado enfraquece o nosso corpo, o pecado promove doença contra a nossa saúde, o pecado rouba o nosso vigor, o pecado nos torna como uma terra seca, que não vê água há muito tempo. A culpa que o pecado produz na vida de um homem e de uma mulher é para a consciência, é para a nossa consciência, aquilo que a dor é para o nosso corpo. Entenda isso, a dor não traz apenas sofrimento para o nosso corpo, mas a dor também, ela faz outra coisa, ela enfraquece as pessoas. E o pecado, Davi diz, por ele não ter se arrependido, por ele não tê-lo confessado, ele diz aqui que o pecado agora também o está destruindo de uma maneira terrível. Ele perdeu o ânimo, ele perdeu o contentamento. No verso 9, como eu disse, Davi diz que além de perder o vigor, o ânimo, o contentamento com a vida, o pecado não confessado, escondido, o tornou embrutecido como um cavalo e teimoso como uma mula. Depois de descrever aquilo que o pecado havia feito na vida dele, por ele não ter se arrependido, por ele não ter confessado e voltado para a presença de Deus, depois de falar sobre isso, o salmista fala o que aconteceu com ele, quando então ele foi quebrantado, quando então ele tomou uma decisão
de confessar o seu pecado, quando então ele se arrepende de verdade, aí ele começa a descrever o que aconteceu com ele. Ele destaca aqui algumas verdades que podem mudar a história de qualquer pessoa. E que verdades são essas que mudaram a vida de Davi, que podem mudar a sua, a minha e a vida de qualquer pessoa, quando nós nos arrependemos de verdade, quando nós confessamos o nosso pecado e o abandonamos. Quais verdades Davi experimentou quando ele se arrepende e confessa o seu pecado? Veja, em primeiro lugar, Davi diz que a confissão de seus pecados, o seu arrependimento, mudou a vida dele, e ele diz que pode mudar a sua também. Veja o que ele diz no verso 5, ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O que acontece com Davi? Depois que Davi pecou, adulterou com Betseba, matou seu marido, casou com ela, escondeu o pecado dele, por quase um ano ele fez isso. Deus então, na sua infinita misericórdia, chama um profeta, o pastor Natã, e fala com ele: vai ter uma conversa com Davi. Vá ter uma conversa com ele nesses termos. E Deus dá a Natã os termos da conversa. E a Bíblia diz, quando você lê na história dos reis e de crônicas, que Natã confronta Davi com o seu pecado, e ao ser confrontado com o seu pecado, a Bíblia diz que Davi não foge mais, ele confessa a Deus o seu pecado, não oculta mais ao Senhor a sua iniquidade. A Bíblia diz que Davi, ele destampa a caverna da sua alma, ele espreme aquele pus fedorento que o debilitava, ele permite que a palavra de Deus rasgue os abscessos doentes do seu coração, ele encontra em Deus, através do arrependimento e da confissão, alívio, cura, restauração, perdão para a sua vida. Você e eu precisamos, queridos, entender que nenhum expediente psicológico, você e eu precisamos entender que não existe qualquer divã da psiquiatria que pode aliviar a culpa de uma pessoa que está em pecado. Mas quando o pecador se arrepende, confessa o seu pecado, o abandona, a Bíblia diz que o fardo da transgressão, que o peso do pecado é removido, que a dívida é cancelada, e o que estava distorcido na sua vida se endireita, e o Senhor perdoa o meu e o seu pecado, quando nós o confessamos, quando nós nos arrependemos. Preste atenção, porque aqui está o problema da maioria de nós. Porque muitas pessoas, mesmo entre o povo de Deus, pecam, transgridem, quebram mandamentos e princípios, escondem no coração o seu pecado, o seu erro, não os confessa, não os abandona. Mas o que a palavra de Deus nos revela é que antes de haver alívio para o seu e o meu coração, para a minha e para a sua alma, antes do alívio chegar, nós precisamos remover o pecado, nós precisamos confessar o pecado. O que mudou a vida de Davi e pode mudar a sua também é o arrependimento, é a confissão sincera diante de Deus dos seus pecados, das suas transgressões. Isso muda a vida de uma pessoa. Davi diz aí: confessei-te o meu pecado, não mais ocultei a minha transgressão. E ele diz assim: e tu perdoaste a iniquidade dos meus pecados. O que ele está dizendo é que o perdão de Deus alcançou o seu coração
quando ele confessou, arrependeu e não mais praticou esse pecado. E então ele recebeu alívio, ele recebeu a cura, ele recebeu uma transformação. A transformação de vida, ela acontece para homens e mulheres que se arrependem, que confessam os seus pecados e o abandonam. Davi disse que isso mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou a trajetória da sua caminhada. Em segundo lugar, o salmista diz que o perdão e a paz com Deus é resultado de um arrependimento sincero e de uma confissão honesta diante do Senhor. Ele diz que o que pode mudar a minha e a sua vida, o que pode mudar a nossa vida, é quando você e eu temos um arrependimento sincero e temos uma confissão honesta diante do Senhor. No verso 5, ele diz assim: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ele diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Onde há arrependimento e confissão, querido, aí existirá o perdão de Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 28, verso 13, ele diz algo extraordinário. O pregador diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que a Bíblia está dizendo é que o homem que não confessa os seus pecados, que não se humilha diante da presença de Deus, sofrerá consequências amargas das suas transgressões. Para essas pessoas, a Bíblia diz, não haverá descanso, não haverá alívio, não existe folga. Essas pessoas estarão atormentadas na vida, hoje e também na eternidade. E no verso 10, Davi revela como que o pecado não confessado, como que a falta de confissão e arrependimento tem o poder de destruir as pessoas. Ele diz aí no verso 10, no início dele: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Davi está dizendo que quanto mais a pessoa resiste ao arrependimento, quanto mais a pessoa resiste à confissão de pecado, ele diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, muito sofrimento haverá de abater-se sobre essa vida, sobre essa pessoa que não se arrepende, que não muda de vida, que não confessa os seus pecados. Agora preste atenção, porque quando você começa a observar a vida das pessoas que estão próximas de você e que não têm uma relação séria com Deus e que não têm uma prática de quebrantamento da sua vida diante de Cristo, repare como a vida dessas pessoas é cheia de feridas. Elas frequentemente estão dizendo para mim e para você que elas não compreendem porque as coisas dão tão errado para o lado delas, porque elas se frustram tanto em diversas áreas das suas vidas. Sabe por que isso acontece? Porque a Bíblia diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, porque o ímpio não se quebranta, não se arrepende, não confessa o seu pecado, tenta esconder, tenta maquiar aquela situação na sua vida. Mas por outro lado, o verso 10 também nos diz no final dele o seguinte: mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O que a Bíblia está dizendo no final do verso 10 é que aquela pessoa que se arrepende sinceramente dos seus pecados, que os confessa ao Senhor, essa pessoa encontrará perdão, encontrará, na linguagem do salmista, encontrará a misericórdia. O salmista diz assim: a misericórdia o assistirá. Davi diz que arrepender-se e confessar os seus pecados
Isso produz na minha e na sua vida uma poderosa inversão. Isso muda a minha e a sua história. Por quê? Porque veja, quando ele começa o salmo, ele está ainda sem se arrepender, sem confessar os seus pecados. Ele começa a escrever o seguinte: a sua situação era dramática. Ele diz que por causa do pecado, a mão de Deus pesava sobre ele sem pausa, sem trégua, sem folga. Antes dele se arrepender e de confessar os seus pecados, a sua vida era marcada por um sofrimento constante. Ele diz aí no verso 3, que ele gemia de dia e de noite, e que ele não tinha folga, que ele não tinha nenhum tipo de descanso, porque o pecado estava destruindo, corroendo ele por dentro. Mas ao se arrepender, ao confessar os seus pecados ao Senhor, ele diz que a mudança foi radical, que a mudança que ele experimentou foi impressionante. No verso 7, ele, depois de confessar, abandonar o seu pecado, ele diz assim: tu és o meu esconderijo. Veja, um homem que estava sendo achatado pela mão de Deus, mas agora ele confessa, se arrepende, abandona o pecado. Agora ele olha para Deus e ele não vê mais Deus achatando ele com a sua mão. Ele diz assim: tu és o meu esconderijo. Agora Deus é o seu esconderijo, é onde ele encontra abrigo de toda a culpa e de todo o temor. Meu querido, eu quero terminar a minha palavra nessa noite te fazendo algumas perguntas. Como você tem lidado com o pecado? Como você tem lidado com o pecado na sua vida? Você tem feito como Davi no início desse salmo? Passado um óleo de peroba e tentado tocar a vida, e tentado se realizar na vida, sem se arrepender, sem confessar o seu pecado, sem abandoná-lo? Você está escondendo algo nessa noite? De Deus, de Cristo, não de mim, porque o máximo que eu enxergo é daqui até naquela porta. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, e Ele sonda o meu e o seu coração, até os nossos sentimentos e pensamentos. Ele conhece todos. Você tem procurado abandonar o que te separa da presença de Deus? Você tem se preocupado em abandonar aquilo que te separa da presença de Deus? Pensa um pouquinho comigo. Que nome tem o pecado que você precisa abandonar nessa noite, em nome de Jesus? Porque se você quer experimentar essa poderosa transformação que Davi experimentou, antes ele tinha a sua saúde debilitada, antes ele se sentia achatado pela mão de Deus, antes ele era oprimido por causa de todo o pecado que ele escondia, e de repente quando ele se arrepende, confessa, agora Deus é o seu esconderijo, Deus é o seu protetor. Agora o Senhor, diz ele aí no final do verso do Salmo, é aquele que enche os seus lábios de um canto de alegria, de uma satisfação extraordinária. Ele diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Ele está dizendo que a alegria, a satisfação, o contentamento, o prazer é para aquelas pessoas que têm um relacionamento íntimo com Deus, que confessa seu pecado, que abandona a sua transgressão. Esse tipo de gente é feliz. Esse tipo de gente tem força para vencer na vida. Esse tipo de gente tem contentamento no coração, não fica o tempo todo insatisfeito, não fica a vida toda amargurado, não fica a vida toda sem ter a sua história transformada. Pelo amor de Deus, olha para a sua vida, você vai ficar enjoado, chato, azedo até quando? Sabe por que disso? Porque o pecado faz isso com a gente. Tira o contentamento, tira a alegria, tira a satisfação, e daqui a pouco a igreja é chata, o pastor é chato, os irmãos são chatos, tudo é chato. Davi diz, e ele afirma aqui nesse texto a palavra de Deus, para mim e para você, que a confissão, o arrependimento,
o deixar, o parar com a prática do pecado. Ele diz que esse é o caminho da minha e da sua vitória. Ele diz: deixe a sua vida de pecado, antes que isso seja tarde demais, antes que não haja mais remédio para você, antes que você seja exposto, envergonhado e sofra as consequências terríveis do seu pecado. Para aquele que confessa, para aquele que deixa, para aquele que se arrepende, Davi diz: ah, perdão. Faça como o filho pródigo, querido. Arrependa-se dos seus pecados e volte para a presença de Jesus, e volte para a presença de Deus. Hoje, se você quiser, você pode ser completamente restaurado, perdoado, reabilitado pela graça de Jesus, desde que você se arrependa, desde que você confesse o seu pecado, desde que você tome uma atitude para mudar a sua vida. Porque quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas passam ano após ano e a vida delas não muda. Por quê? Porque elas não tomam atitude de arrependimento, de confissão. Elas não tomam um posicionamento de se quebrar diante de Deus. Davi diz, neste Salmo 32, que ele errou gravemente contra Deus e contra as pessoas. Adulterou, matou, fingiu que nada aconteceu, e ele experimentou dores terríveis, consequências fortes na sua saúde, separação da sua comunhão com Deus, experimentou um inferno na sua alma. Mas quando ele entendeu, quando ele foi confrontado por um homem de Deus, que era Natã, ele se arrependeu, ele confessou, ele abandonou, e então quando ele faz isso, há uma grande transformação no seu coração e na sua vida. O perdão de Deus o alcançou e mudou a sua história. O Senhor o perdoou, o restaurou, porque ele se arrependeu, confessou, abandonou, e nunca mais você viu Davi fazer o que ele fez, porque houve conserto, transformação. Eu quero dizer para você nessa noite, para terminar, que o perdão de Deus pode mudar a sua história. O perdão de Deus muda a história quando a gente se arrepende e confessa. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Eu quero orar com você. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar um pouco na sua vida, a pensar um pouco mais na sua história. Feche os seus olhos, porque enquanto você ouve a palavra de Deus, ela fala com você, e você sabe no seu coração daquilo que tem que ser mudado. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero desafiar você a entregar toda a sua vida a Jesus Cristo, a se arrepender dos seus pecados, a confessá-los, para que você possa experimentar paz, comunhão com Deus, conserto na sua vida, para que a sua história dê certo, para que todo jugo que o diabo possa ter colocado sobre os seus ombros sejam nessa noite descarregado pelo poder do sangue de Jesus. E você está aqui nessa noite e você quer fazer isso. Pastor, eu quero fazer isso. Eu quero, nessa noite, entregar a minha vida todinha a Jesus. Quero me arrepender, confessar os meus pecados. Quero experimentar uma transformação de vida.
Você quer fazer isso? Eu quero orar com você. Se você quer, levante a sua mão aí onde você está. Eu vou orar com você. Isso é com você. O Senhor está falando com você. Eu quero orar com você. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Pastor, eu preciso fazer uma mudança. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Vamos orar. Aí mesmo onde você está, levante sua mão bem alto. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar na tua presença agora a vida dessas pessoas que levantam, que erguem as suas mãos aos céus. Espírito Santo, o Senhor falou no coração de cada um deles. E eu quero te pedir nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa agora estar, ó Deus, perdoando os pecados, as transgressões, aceitando a confissão dos pecados, ó Deus, e produzindo uma poderosa transformação na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Toda acusação, toda culpa, todo peso, todo fardo, toda vergonha, toda a cadeia que Satanás estabeleceu, nós estamos quebrando isso em nome de Jesus. E pedindo a Deus que o Senhor possa quebrar a cadeia do vício, quebrar, ó Deus, as cadeias que aprisionam, quebrar toda situação que no mundo espiritual foi construída para tornar essa pessoa infeliz, vencida. Nós quebramos essas cadeias, repreendemos todas elas em nome de Jesus. Que haja paz sobre o coração dessas pessoas, ó Deus. Que haja uma mudança no coração, para a glória do nome de Jesus. Nós oramos em teu nome, em nome de Jesus que oramos, Pai, e abençoamos essas pessoas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus te abençoe.